Giza, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua história com a TPM, sobre a tua TPM, sobre a tua menstruação, a tua relação passada e atual. Tu quer saber se eu tenho TPM? Isso. Sim, eu tenho TPM. Eu tenho TPM e eu amo a minha TPM. Mas a minha relação com a TPM hoje ela é muito diferente do que foi no meu passado. Eu comecei a menstruar, eu era adolescente, eu estava quase para completar 13 anos, né? Claro, eu sabia, eu tinha noção do que era a menstruação, todas as meninas do meu colégio já estavam naquela coisa de ficar menstruada, de ficar mocinha e tal, né? Mas na verdade, assim, muitas coisas não foram explicadas para mim, né? Então, quando eu fiquei menstruada pela primeira vez, eu lembro que eu falei baixinho para minha mãe: mãe, fiquei menstruada. Por quê? Porque o ficar menstruada ou estar menstruada era uma espécie de vergonha. Não que alguém tenha falado isso pra mim, mas Sim. Tinha uma energia da vergonha, sabe? Sempre era baixinho e tal, né? E aí eu lembro que algumas vezes até a minha mãe, o jeito que ela falava comigo, ela me dava um absorvente escondido, ou o absorvente era comprado escondido, sabe? Para os meninos não verem. Seus irmãos. Isso, porque eu fui criada, meus irmãos, a maioria são homens, não é? Então, meu ambiente era um ambiente masculino, né? O que é fantástico, foi muito bom isso. Porém, essa relação da menstruação, claro, não era só minha isso, das minhas amigas também. Sim. Mas era uma coisa da vergonha mesmo, sabe? Então, no colégio também, quando a gente estava menstruada, era uma vergonha, parecia, a gente tinha que esconder aquilo, né? Eu tive muitas dores, eu sofria de muita cólica menstrual, desde jovem até minha fase adulta. Eram cólicas assim tão fortes, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas tipo, eu vomitava de tanta dor, né? E aí a gente usava bolsa de água quente, tomava chá, enfim, né? Mas eu vomitava muito, sabe? Doía demais, né? E eu tinha muita enxaqueca também. Depois da minha fase adulta, já jovem adulta, eu tinha muita TPM, que eu ficava mal, que mudava muito o meu humor. Emocional, mais emocional que físico. Isso. Tá. Sabe aquelas piadas? Tu tá de TPM, né? Eu ouvia direto isso ali, né? Então, porque eu saí de casa muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu entrei no mundo competitivo muito cedo. Eu competia muito com os homens. Então, eu tinha um posicionamento muito masculino, muito firme, né? Em função de autodefesa, mas ok, isso aí são outras coisas. Em função até da tua própria histórico familiar energético, assim, pelo que tu disseste da tua relação, da relação que a tua mãe tinha perante os homens com isso, e talvez a tua mãe tenha sido o teu modelo. Na verdade, assim, eu venho de família que as mulheres são muito fortes. Elas são muito de ter a frente das coisas. Então, naturalmente, eu sou assim também. Só que é bom ser assim, em alguns aspectos é bom ser assim. O problema disso é que a questão da menstruação para mim, acabou sendo um problema. Para mim, menstruar era um problema, era um saco menstruar. Por quê? Porque eu ficava mais cansada, eu tinha essa alteração de humor. Para mim, menstruar era uma coisa que fedia, era uma coisa ruim, né? Era um castigo. Sim. E o que tu fizeste nesse momento aí pra mudar isso? Na verdade, assim, esse castigo que eu sofria, eu pensei assim, não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais menstruar. Isso aí pra mim é um tormento, tá me atrapalhando. Então eu conversei com o ginecologista, que meu ginecologista na época me falou que realmente as mulheres modernas não têm que mais menstruar. O ginecologista? O ginecologista, ele foi um apoiador. Nossa, pra mim foi fantástico. Eu disse, que bom, então eu não tô pensando errado. Eu tô pensando certo. Eu não tenho que menstruar mesmo, né? Sim. E aí ele falou que a menstruação atrapalha as mulheres, enfim. Então, naquele momento pra mim foi ótimo, né? Então ele me apoiou, então eu comecei a usar um anticoncepcional injetável, o qual eu não menstruava mais. E quanto tempo durou Quanto tempo ficou sem menstruar? Mais ou menos. Eu acho que uns 10 anos que eu fiquei sem menstruar. Sim. Foi bastante tempo. Só que eu achava o máximo não menstruar.
Se livrou do castigo. Eu me livrei do castigo. Só que eu tinha problemas de humor muito graves. Eu acordava mal-humorada, eu passava o dia mal-humorada, eu pensava, quando eu via as pessoas rindo, felizes, eu ainda pensava assim, eu odeio gente feliz. Sim. Por que as pessoas estão tão felizes, sabe? Então eu tinha o meu humor, era um humor difícil, assim, né? Só que eu achava assim, eu tenho uma personalidade forte, por isso que eu sou assim, né? Normal. E claro, evidentemente que isso me trouxe vários problemas. Uma, que hoje eu tenho essa consciência, é que eu não estava me permitindo ser mulher. Ok. Legal. E uma das coisas mais lindas de ser mulher é menstruar. Apenas nós mulheres temos útero. O útero, ele é criativo, ele forma uma vida. A menstruação, todos esses picos hormonais que nós temos durante uma TPM, por exemplo, que a gente fica assim, tem aquela coisa do doce, que a gente fica um pouco mais de vontade de comer doce, nós ficamos assim, com as nossas emoções mais afloradas. Muitas não entendem isso. Meninas, eu também tinha vontade de matar um durante a minha TPM. Durante a minha TPM, eu não me aguentava. Hoje eu amo a minha TPM, porque hoje eu aprendi que durante uma TPM, durante uma fase menstrual, nós ficamos mais abertas e mais sensitivas. Qual é o conceito de sensitiva? É tu estar em harmonia, é tu estar mais aberto à natureza, ao universo, e tu fica com a tua intuição mais aflorada. O que é uma coisa poderosíssima. É uma benção. E que os homens não têm, né? Ou assim, alguns até desenvolvem, mas nunca com a naturalidade e a potencialidade da mulher. Por que nós, mulheres, durante essa fase, então, Marco, a gente fica com essa coisa, assim, das emoções e tal, né? Porque, na verdade, é durante esse período que as nossas sombras, elas vêm com mais força. Que é algo que a gente precisa ser curado, vem para nós. Por isso que tem algumas TPMs que as mulheres ficam mais agressivas, outras que elas choram mais tristes, né? Porque essa bênção da menstruação, ela vem para nos mostrar, isso precisa ser curado. E quando essas sombras aparecem, o que normalmente as mulheres fazem na nossa sociedade é rejeitar a sombra. Em vez de abraçar a sombra e dizer, tu também é uma parte de mim, e usar essa sombra como uma coisa curativa, não. É rejeitada e a sombra, obviamente, se torna mais forte e acaba sendo um problema. No momento que eu aprendi a abraçar a minha sombra, eu passei a ser uma mulher melhor. Os meus relacionamentos mudaram. Bom, até minha profissão mudou, para começar, né? Depois que eu aprendi isso, eu não podia mais ser a mulher que eu era. Depois que eu aprendi isso, eu me centrei mais, eu me tornei uma pessoa mais livre, eu consegui soltar mais. Isso é uma bênção fantástica. Com isso, as minhas cólicas diminuíram, praticamente zeraram, eu praticamente não tenho mais cólica menstrual. Eu aprendi que durante uma menstruação é a época da mulher se recolher. Não é a época da ação da mulher. O problema é que o mundo competitivo, a gente tem que competir com os homens. Então não pode parar nunca. Não pode parar nunca. Mas nós somos diferentes, mulheres. Nós não somos iguais aos homens. Enquanto a gente continuar pensando assim, nós vamos sofrer. Quando a gente entender que nós somos diferentes dos homens, ainda bem que nós somos diferentes dos homens, porque o homem e a mulher, eles se complementam. Um precisa do outro. E no momento que o teu homem te apoia e tem essa noção que durante uma fase menstrual não é algo pejorativo, é algo lindo, que o homem te apoia, bom, o processo criativo fica muito maior. Em conjunto, então, fica muito mais lindo. Então, hoje eu aprendi a me recolher durante a minha fase menstrual e estar mais aberta e conectada com as coisas. Eu, naturalmente, sou uma mulher intuitiva. Aliás, todas as mulheres são muito intuitivas. Só que durante a menstruação, essa intuição aflora e as tuas sombras vêm. E é esse o momento de abraçar as sombras. Obrigado por esse depoimento muito pessoal, muito
verdadeiro e muito espontâneo teu, né? Tá abrindo a tua história, assim. Muito obrigado. De nada, é um prazer.